E nessa noite nós estamos concluindo a nossa série de mensagens, como desenvolver uma vida poderosa de oração. Quem aqui acompanhou todas as mensagens? Levanta sua mão aí, por favor. Você foi abençoado? Amém. Eu tenho certeza que a sua vida, junto com a minha, foi levada para um novo patamar. Porque quando aprendemos a orar, nós aprendemos a viver a bênção de um relacionamento com Deus. Nesse ano nós temos declarado com muita veemência que 2019 vai ser o melhor ano da nossa vida. Só que nós entendemos que precisamos das ferramentas certas para que isso não seja somente uma palavra vazia, mas seja uma palavra que realmente se concretize. E a primeira direção que Deus nos deu foi que nós precisamos desenvolver intimidade com Ele. Nós precisamos de relacionamento com Ele. E eu não conheço nenhuma maneira melhor de desenvolvermos relacionamento com Deus que não seja a oração. E por isso, essa é a quinta palavra de um total de 5 mensagens a respeito de uma vida poderosa de oração. E o que nós aprendemos é que existem vários tipos de oração. Eu também me baseio, além de experiências minhas com Deus, eu também me baseio nesse livro, Como Desenvolver uma Vida Poderosa de Oração. E esse livro está sendo vendido a R$10 ali no final, ok? Na saída, se você quiser, você pode comprar, porque eu não tenho tempo para colocar todos os detalhes riquíssimos que estão presentes aqui nessa literatura. Mas, se você tiver esse interesse, você pode comprar ali depois. E eu não sei se alguém, o primeiro a pegar aqui pode ficar com esse livro, tá? Primeiro que pegar pode ficar. Depois de R$10 você entrega. Brincadeira, Vitão. Mas amém. E a gente aprendeu que existem vários tipos de oração. Por exemplo, geralmente, a gente começa a entrar nesse tempo de relação com Deus através de que tipo de oração? O louvor e ação de graças. Perfeito? Nós começamos a agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito na nossa vida. A Bíblia diz: entrai nos atos do Senhor com louvor e ação de graças. A Bíblia diz: Deus habita no meio dos louvores. Então nós entendemos que louvar a Deus, agradecer a Deus é um caminho de começar a entrar na presença dEle, acessar o coração dEle. Mas não é louvar com um decoreba na nossa boca, não. Senhor amantíssimo, Deus de Isaac, Abraão, Jacó, rei do rei. Não, não é isso. É louvar com um louvor que brota do seu coração. É agradecer a Deus por ações concretas dele sobre a sua vida. Por exemplo, Senhor, eu te agradeço porque eu estava com um conflito na minha casa e essa semana nós resolvemos. Pai, eu te agradeço porque eu estava com dificuldade de me organizar financeiramente, o Senhor me deu uma estratégia e eu resolvi. Senhor, eu te agradeço porque eu estava há muito tempo sem conseguir romper na minha vida profissional, mas nessa semana a coisa começou a andar. Pai, eu te agradeço porque eu estava com um pouquinho de dificuldade em ter a obediência do meu filho, mas eu orei ao Senhor e o Senhor moveu o coração dele, e nessa semana ele começou a caminhar em submissão, começou a caminhar comigo. Então, queridos, são ações concretas. Pai, eu te agradeço porque mesmo nesse momento difícil eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho esperança, porque eu sei que a luta pode ser grande, mas o meu Deus é muito maior do que qualquer luta. E por isso eu descanso no Senhor. É simples. E depois que a gente entra na presença, entra nos atos do Senhor, qual é o momento que a gente começa a viver? O momento de confissão, santificação. Perfeito. É quando eu digo: Senhor, eu sou o cara, não erro em nada? Não. É o momento que eu falo: Senhor, eu ainda tenho muito a melhorar. Senhor, me perdoa, porque ontem eu falei com o meu marido umas coisas que eu não devia ter falado. Senhor, me perdoa porque eu peguei um dinheiro que eu não deveria ter pegado, ou pego. Senhor, eu me perdoa porque eu ainda não consegui caminhar com o Senhor e eu tenho errado, eu tenho falhado. Pai, por favor, perdoa os meus erros, perdoa os meus equívocos. E eu começo a colocar diante de Deus cada detalhe da minha vida que porventura tem desagradado a Ele. Pastor, tem que ser assim sempre? Não, Deus é um Deus dinâmico. Ou seja, o nosso relacionamento com Ele também tem que ser dinâmico. Mas essas são diretrizes que nos ajudam na relação com Deus. São diretrizes tiradas da palavra de Deus, que nos dão caminhos para acessar a presença de Deus e um relacionamento profundo com Ele. Mas que o Senhor te conduza na sua oração. Mas existem elementos que precisam fazer parte dela. Então você começa a confessar. E depois que você confessa, você chega no momento que nós mais gostamos. Qual é o momento? É a petição.
E aí a gente começa a pedir para mim, para a gente, para as nossas necessidades, e começamos a dizer: Senhor, eu estou precisando da tua ajuda nisso. Pai, eu preciso da tua mão nessa questão. Senhor, abençoa minha casa. E nós começamos a ser específicos naquilo que queremos colocar diante de Deus. Mas tem um princípio muito importante que nós aprendemos no ano passado, sobre a petição. Nós focamos nas coisas grandes, nós pedimos as coisas do alto e o restante vem. E vem no tempo certo, vem na proporção certa, vem da maneira certa e vem naquele momento que realmente a gente está preparado para receber. Porque se a gente receber na hora errada, a gente pode transformar a bênção em maldição. E o Senhor sabe muito bem o melhor momento de atender os nossos pedidos e os nossos desejos. Então nós focamos nas coisas do alto e naturalmente as demais coisas vão sendo acrescentadas. Então nós passamos por esse momento. Nós também aprendemos a pedir pelo outro. O nome disso é intercessão. Nós entendemos que a intercessão é a oração mais poderosa que existe, porque ela é altruísta. A intercessão não acontece porque eu não tenho desafios na minha vida, mas porque naquele momento eu coloco em segundo plano os desafios da minha vida e coloco em primeiro plano os desafios do outro. E começo a dizer: Senhor, eu estou com algumas dificuldades em casa, mas Pai, aquela família está precisando da tua bênção. Aquela família está precisando do teu toque. Senhor, toca naquele marido, toca naquela esposa, toca naquele filho. Senhor, por favor, dá um tempo de paz para aquela casa. Senhor, eu não estou no melhor momento financeiro da minha vida não, mas fulano, ele está com um momento muito difícil, Pai. Eu quero pedir que o Senhor derrame um milagre sobre a vida financeira dele, que o Senhor possa largar as tendas, os celeiros dele. Então a intercessão, ela não ignora que nós temos desafios, mas ela deixa claro que mais nos importa que a bênção do Senhor venha sobre a vida dos outros, porque é natural que isso também seja acrescentado sobre a minha vida em algum momento. Então, a intercessão é poderosa, e a Bíblia diz que a oração do justo é poderosa e eficaz. Quando você ora por alguém, acontece comigo, porque é quando Deus vê, Ele parece comigo, Ele se parece comigo, Ele só pensa no outro, e naturalmente o cuidado dele estará sobre a sua vida. E isso tem um poder violento. Interceder pelo outro tem um poder violento. E nós precisamos desfrutar desse poder. Às vezes, a gente intercede por algo hoje e amanhã já esquece. Intercede por uma pessoa hoje e amanhã já esquece. Você orou pelos seus pais hoje? Você orou pelo seu filho hoje? Você orou pelo seu cônjuge hoje? A intercessão tem que acontecer até que aquilo que nós estamos pedindo se torne uma realidade. Nós temos que orar até que aconteça. Nós temos que interceder até que aquilo se torne realidade concreta na vida dessa pessoa. Então, eu quero te convidar a interceder até acontecer. E querido, nessa semana, tenho certeza que diante da tua intercessão, Deus vai dar respostas sobre a vida de outras pessoas que te cercam. Eu creio nisso. Agora, qual é a última etapa da oração? Que, aliás, será o tema da palavra de hoje. É a meditação. Pastor, estou virando oriental? Não, você não está virando oriental. Mas a meditação é uma disciplina, é uma maneira de se relacionar com Deus que tem se perdido. E a gente precisa recuperar esse entendimento de que é importante. E nessa noite eu quero falar sobre o poder da meditação e do jejum. O que é meditação? É estar quieto, ouvindo a voz de Deus através da palavra e através das impressões que Ele coloca no seu coração. Meditar é você entrar numa atmosfera onde você deixa de ser o emissor para ser o receptor. Meditar é você entender que no relacionamento há um momento de falar e há um momento de ouvir. Imagina você casar com uma mulher que fala o tempo inteiro, fala o tempo todo. Tem os homens perguntando: pastor, tem alguma diferente? Uma pessoa que fala, quando você vai falar: não, já entendi. Aí você dá uma ideia boa, já tinha pensado nisso. O que importa é a opinião dessa pessoa, o que importa é o que ela tem a dizer, é a sabedoria em pessoa. É ou não é complicado se relacionar assim? Claro que é. Então, que essa semana possa representar um tempo que nós vamos ouvir o que os outros têm a dizer. Eu tenho certeza que isso vai trazer bênção para a sua vida. Então a meditação é um ensinamento de que a oração é uma via de mão dupla. Nós falamos com Deus, Ele fala conosco, nós somos transformados, avançamos e crescemos. Você está aí ainda, querido? Agora, nessa relação com Deus, não é diferente. Deus deseja falar conosco, mas muitos não escutam
a voz de Deus por causa de 4 motivos. Primeiro, não param de falar. Segundo, não tem paciência para esperá-lo falar. Terceiro, não tem condição de discernir e nem compreender o que ele está dizendo porque não conhecem, porque não meditam e por isso não entendem a voz dele. Em quarto lugar, que também é importante mais, prefere não escutar Deus, porque sabe que talvez ele vai dizer para você fazer umas coisas que você não quer fazer, ou deixar de fazer umas coisas que você não quer deixar de fazer. É por isso que muitos ainda não escutam a voz de Deus como poderiam. E Deus é um Deus real. Deus fala conosco. Deus fala com o seu povo. Basta a gente se abrir para recebê-lo e escutá-lo. Então, eu quero nesse momento te explicar como você pode fazer isso. Como que você pode desenvolver a meditação no teu tempo com Deus durante essa semana. Em primeiro lugar, em sua leitura bíblica diária, peça que Deus fale ao seu coração. Irmãos, nós já entendemos que a Bíblia é um manual que tem que ser lido de quanto em quanto tempo? Todo dia. E tem que priorizar. Se você não orar pela manhã, sabe o que vai acontecer? Se você não ler a palavra pela manhã, sabe o que vai acontecer? As situações começam a acontecer. E aí, vem uma mensagem no WhatsApp, um e-mail que chega, uma reunião que aparece, uma situação que tem que resolver, uma contenda, e você começa, e um novo desafio, e quando você vai ver, 10 horas da noite, é o tempo que você está querendo abrir a Bíblia, mas você está cansado, você está estressado, você está ansioso, e quando você abre a Bíblia, vem aquele sono e você dorme na hora. Se não for no nosso primeiro fôlego do dia, provavelmente não conseguiremos viver em nenhum momento do nosso dia a alegria de desfrutar da palavra de Deus. Eu falo por mim, se eu não ler a Bíblia pela manhã, dificilmente eu vou ler depois. Quanta situação que se levanta, quantas situações que tomam o lugar do tempo da nossa leitura da palavra de Deus. E aquilo que é primeiro plano, vai para terceiro, quarto, quinto, e a gente não consegue. E aí o que acontece? Você sai para a batalha da vida sem ter se alimentado. Porque a vida é uma batalha. E essa batalha que nós vivemos todos os dias é uma batalha espiritual. E como é que você vai para a batalha sem as ferramentas e as armas certas? Como é que você vai enfrentar os desafios da vida sem essa palavra que traz resposta, direção, paz, sabedoria e discernimento? Aí você sai de casa, passa uma mulher e um homem e você, nossa. Aí alguém te fecha no trânsito e você, fala ou faz algo que não é muito legal. Aí você chega no trabalho atrasado, uns 40 minutos. Aí um colega engraçadinho lá vai perto do chefe e pergunta assim: eu acho que o relógio está quebrado, né? Porque já são 8h40 e eu tinha que chegar às 8 horas. Você fica feliz da vida quando isso acontece, né? Você não fala nada na frente do chefe, mas depois pega no corredor e fala: ó, miserável, não fala mais isso não. É ou não é? E as situações começam a se levantar, a esposa de repente se levanta num dia um pouco estressado, um pouco difícil, e dá umas patadas, aí o que você faz? Responde na mesma moeda. E aí as crianças, que se você não fizer algumas coisas antes da turminha levantar, você não consegue fazer mais nada, não é verdade? E aí elas começam, e é o caos na casa, e é o apocalipse na sua casa, e aí você não consegue mais viver o teu tempo com Deus. E nós temos que entender isso. Nós saímos de casa, abrimos o celular e a gente começa a receber notícias inesperadas que começam a querer roubar a nossa paz, a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa fé. E como não estamos alimentados, nós começamos a nos alimentar de coisas que vão acabando com a nossa vida, vão destruindo o nosso dia. Então, o ideal é que você faça no primeiro fôlego de vida. Acordou, respirou, meu irmão, lê a palavra e Deus vai falar com você. A verdade é que a vida é uma batalha e por isso a Bíblia tem que ser prioridade. Mas quando você for ler a Bíblia, não faz assim não, agora eu vou ler a Bíblia, vou cumprir o meu ritual, porque o pastor disse que eu tenho que ler. Não, querido, não faz isso não. Quando você for ler a Bíblia, você fala assim: agora eu vou ouvir Deus falar comigo. Agora Deus vai me revelar a vontade dele. Agora Deus vai me dar a resposta que eu estou esperando. Esse é o momento mais importante do meu dia, porque eu vou falar com Ele e eu vou escutar Ele falando comigo. É assim que nós temos que ver o tempo com Deus através da meditação, da leitura da palavra. Olha o que o doutor Frisel, que é o autor desse livro, vai dizer. Ao ler a palavra de Deus, não faça como se fosse apenas um livro de história ou de ensinos doutrinários.
Lê a palavra como sendo Deus se dirigindo a você, falando com você, ensinando, exortando, consolando. Aí depois de ler alguns versos, você simplesmente para e fala assim: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo através desse texto? Senhor, eu nesse versículo aqui não entendi nada. Você pode me explicar o que o Senhor quer comunicar à minha vida, ao meu coração através desse texto? E aí depois você faz essa pergunta, você dá um tempo, dá um time, e queridos, Deus vai começar a falar com você. Pastor, é simples assim? É simples assim. Só que como a gente não faz, a gente não vive essa experiência. E Deus vai começar a dizer certas coisas, às vezes de maneira audível, às vezes através de impressões no seu coração, de impressões na sua mente, e você vai começar a entender que Deus está se revelando a você. Então, esse é o primeiro conselho para que você realmente viva uma vida de meditação em que Deus realmente fale contigo. Segundo, quando você terminar seu momento diário de oração e leitura bíblica, anote as ideias principais e as impressões que Deus colocou no seu coração. Deixa eu te perguntar uma coisa. Já teve um dia que você leu a Bíblia e você leu de repente um texto que você já tinha lido várias vezes, mas naquele momento que você leu, Deus falou algo diferente com você ali? E aí você disse assim: eu não tinha reparado dessa maneira, eu não tinha olhado para esse texto dessa maneira, e aí Deus começou a falar algumas coisas profundas no teu coração. Já aconteceu contigo? Agora deixa eu te perguntar, você lembra o que Deus falou com você? Talvez uma ou duas vezes sim, mas nas outras 200 vezes que isso aconteceu, você não se lembra. Sabe por quê? Porque a gente não tem uma estratégia para armazenar o que Deus fala com a gente. E aí a gente fica que nem o que a palavra diz. A gente fica como aquele homem que se olha no espelho e depois de uns minutos, quando ele sai, não se lembra mais do que ele viu. A palavra, ela não faz morada na nossa vida, ela não habita no nosso coração, ela não toma conta da nossa mente. Então, é importante que nós tenhamos essa estratégia. E algumas coisas, quando a gente lê de novo, a gente escreve, depois de um tempo lê, é que nem aquela pizza que você gosta de comer à noite, mas de manhã no café, bota no micro-ondas e fica mais gostosa ainda. Quem faz isso aí? Ouviu glória aí? Aí, ó. Aleluia. É que nem aquela rabanada, e no Rio a rabanada é tudo no Natal, né? Então, a gente até come a rabanada na noite de Natal, só que é muito tarde, às vezes você não consegue comer tanto assim. E aí tem os irmãos que vão dormir, é de madrugada, aproveita que não tem ninguém, vai na cozinha, né? Não faz muito barulho não, faz um cafezinho e come a rabanada. Quem nunca pegou, quer tirar a primeira pedra. Eu sei que o Senhor está falando contigo nesse momento. E nós estamos nisso aí. Então o que acontece? Fica mais gostoso do que era no outro dia. E a palavra de Deus é assim, porque ela vai se renovando. Deus vai falando coisas novas, vai gerando coisas novas no nosso coração. E nós não recordamos somente de um momento de intimidade com Deus, mas nós lembramos daquilo que Deus revelou nas nossas vidas. E aí o que acontece? Aquela mesma palavra que um dia abençoou a nossa vida, de repente, também vai abençoar um novo momento que nós estamos vivendo. E quando a gente não toma nota disso, a gente esquece. E às vezes lida de maneira desesperançosa, desesperada, com aquela situação, mas Deus já tinha ensinado para a gente como lidar com ela. Foi assim com o povo de Israel. O povo de Israel recebeu demonstrações poderosas da bênção de Deus sobre a vida deles. Eles foram livrados da escravidão de 400 anos no Egito de maneira milagrosa. De maneira milagrosa. Só que toda vez que eles tinham um novo desafio, o que eles faziam? Eles murmuravam, reclamavam. Sabe por quê? Porque eles não anotavam o que eles estavam vivendo. Eles não anotavam, não lembravam do que Deus estava falando. E aí Deus levantava um profeta, levantava um líder, ou ele mesmo dizia assim: vem cá, vocês não lembram não que eu arranquei vocês de 400 anos de escravidão no Egito? Vocês não lembram que um dia vocês estavam diante de um mar vermelho e tinha um exército vindo destruir vocês? Eu abri esse mar, vocês passaram a seco, depois eu fechei o mar, o exército foi destruído e eu cuidei de vocês? Vocês não lembram que no deserto, no calor do dia, eu colocava uma nuvem para proteger vocês do calor, e no frio e na escuridão da noite, eu acompanhei vocês com uma coluna de fogo que iluminava e aquecia vocês? Vocês se esqueceram disso? Vocês esqueceram que eu já declarei a minha bênção sobre a vida de vocês? Mas quando a gente toma nota do que Deus está falando com a gente, naquele momento de luta, a gente vai ler e a gente fala: meu Deus, Deus já me deu vitória. Deus já derramou da graça dele. Eu não preciso me desesperar. É isso que acontece. É isso que anotar vai trazer para a nossa vida. Outra vantagem de ter um diário é que você pode anotar as promessas de Deus.
Tem gente que trabalha mais com papel, né? A minha esposa, por exemplo, tudo é papel. Aí você entra lá no escritório dela, tem um monte de papelzinho preso na parede, com versículo, com lembrete, com um monte de coisa. Já eu não lido muito bem com papel. Eu já sou um pouquinho mais tecnológico, então tudo eu anoto no tablet, anoto no notebook, anoto no celular, o tempo todo. E aí o que eu faço? Quando tem algo assim que eu tenho que atentar para aquilo, eu coloco em negrito e muda a cor. Você que faz com papel, você pode escrever caneta vermelha, uma caneta de outra cor. E aí eu vou colocar ali as promessas de Deus, as respostas de Deus. E para que é isso? É para que no dia que a coisa apertar, no dia que a tua alegria ameaçar ser roubada pelas circunstâncias da vida, por pessoas, por situações que às vezes nos desesperam, você vai lá e lá vai ter promessa de Deus para você. Eu estou contigo, eu te tomo pela mão direita, eu te abençoo, eu guardo você, eu te protejo. É simples assim. No dia 31 de dezembro, eu postei algo na rede social, que foi a palavra que Deus me deu para o ano de 2019. E a palavra que Ele me deu foi Jeremias 29:11. E ela diz assim: só eu conheço os planos que tenho para você, planos de paz e não de mal, para vos dar esperança e um futuro. Irmãos, eu peguei aquilo ali como versículo da minha vida. Então, nesse mês de janeiro, toda vez que uma circunstância, uma situação ameaçava roubar a minha paz, ameaçava acabar com a minha alegria, eu começava a lembrar daquela palavra, e eu começava a dizer: Deus é comigo, e eu começava a lembrar, e uma situação se levantava, e eu pensava, e escutava Deus dizendo: só eu, o Senhor, conheço os planos que tem para você, são planos de paz e não de mal. É isso que acontece quando nós tomamos posse do que Deus revela sobre a nossa vida. Na verdade, esse ano, ai das lutas que se levantarem, porque elas vão se levantar para cair, porque Deus é conosco, porque Deus é conosco, e nós vamos vencer cada desafio. Você crê nisso? Amém. Essa é a palavra do Senhor para a sua vida. Além de tudo isso, escrever os pensamentos principais e as impressões de Deus nos ajuda a desenvolver o hábito de ouvir a voz dele. Se você quer anotar o que Deus está gerando no seu coração, quer dizer que você está se esforçando para aprender a escutar a Deus, aprender a ouvi-lo, discernir a voz e a vontade dele com mais facilidade. Agora, se você não tem expectativa de ouvir a voz de Deus, você vai ser daqueles que, peguei a Bíblia, li aqui 3 versículos, fiz minha oração de 5 minutos e está tudo certo. Não, querido, Deus tem mais para você. Deus tem mais para você. Deus tem verdade para revelar sobre a sua vida. Saia dessa atmosfera do superficial e mergulhe profundo, porque Deus tem grandes coisas para revelar sobre a sua vida. Às vezes você, nesse ritual, não consegue receber uma palavra profética de Deus, uma palavra revelada, uma palavra rema, algo que pode mudar completamente a sua história. Então, nessa semana, realmente se entregue para a palavra. Eu tenho certeza que Deus vai te surpreender. Você está aí ainda? Amém. Terceiro lugar, encha a sua vida com a palavra de Deus. Não é apenas ler ou ter expectativa, é se encher, é se encharcar, é ser tomado pela palavra de Deus. É isso que vai mudar a nossa vida. Como é que você pode fazer isso? Tem várias estratégias. Por exemplo, você pode colocar o áudio da Bíblia no teu celular, e aí você vai no caminho do trabalho, no fone escutando, ou no carro, coloca no som e você vai escutando. Tem um monte de aplicativo com áudio da Bíblia. Ao invés de você ficar escutando as notícias que te desesperam, ou checando a rede social o tempo todo, porque às vezes tem umas coisas que também te entristecem, você vai escutando a palavra de Deus. Sabe o que você pode fazer? Você que gosta de decorar a sua casa, compra um quadro que tem versículos da palavra, e você coloca ali, e vai ser bonito demais. Tem alguns irmãos que tem em casa um adesivo preto na parede que você pode escrever com giz, e aí cada semana escreve um versículo diferente. Aí o marido lê, a esposa lê, o filho lê, e todo mundo medita naquela promessa de Deus. É simples, é maravilhoso demais. Aí o casal está brigando, está discutindo, daqui a pouco olha para o versículo. Aí quando olha, vem uma paz no coração, e ele pede perdão, eles recomeçam, e um novo tempo. É simples assim, porque a palavra nos liberta, a palavra nos cura, a palavra nos salva, a palavra nos enche. E se a gente não se encher da palavra, de quem a gente vai se encher? São 24 horas do nosso dia. Nós passamos 8, 9, 10 horas trabalhando, se enchendo de um monte de coisa, e às vezes 5 minutos se enchendo da palavra. Quem é que vai vencer essa batalha? Os pensamentos de Deus ao seu respeito, ou as circunstâncias
difíceis e desafiadores que se levantam. Então a gente precisa se encher da palavra de Deus. Olha o que o salmista vai dizer no capítulo 1, versículos de 1 e 2. Bem-aventurado, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Sabe o que ele está dizendo? Que o segredo da felicidade é meditar na palavra. O segredo da felicidade é meditar nos pensamentos de Deus, na vontade de Deus, no plano de Deus. Agora, o que é meditar na palavra de dia e de noite? É ficar lendo a Bíblia o dia inteiro? Não, querido. Mas é o tempo todo você se cercar dessa realidade, é colocar a palavra de Deus no teu caminho diário, é se cercar desses pensamentos. O tempo todo você pode fazer isso. Mas, pastor, por que eu tenho que fazer isso? Alguém que precisa de sabedoria para tomar alguma decisão essa semana? Você precisa, levanta a mão. A Bíblia diz, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Sabe como é que ele dá? Através da palavra. Alguém tem algum conflito familiar para resolver essa semana? Precisa levantar a mão, mano. Que aí vai ser todo mundo. Sabe o que a palavra diz? Ela diz que cada um tem seu papel dentro de casa. E quando você entende o seu papel, fica mais fácil do outro entender o papel dele. A Bíblia diz que não há nada que a gente não possa perdoar. A Bíblia diz que nada resiste ao amor. A Bíblia diz que quando eu estou cheio da palavra, sabe o que acontece? Quem está ao meu redor também é cheio. Talvez o que falte em alguns relacionamentos familiares são pessoas que estejam cheias da palavra por causa da sua vida, que é cheia da palavra. E você pode viver isso. A palavra traz paz. Ela diz que Jesus oferece uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que, mesmo que não tenha dinheiro, não tenha saúde, não tenha sucesso, não tenha fama, não tenha diploma, você tem tranquilidade, você descansa em Deus, porque sabe que no tempo certo Ele muda a tua história. A palavra de Deus diz, nós cantamos isso aqui hoje, que a alegria do Senhor é a nossa força. Pastor, está muito difícil enfrentar esses desafios, estou me sentindo fraco. Queridos, então toma posse do que a palavra diz. A alegria do Senhor é a nossa força. É assim que nós vencemos os desafios. A palavra traz conforto, direção. O povo judeu colocava vários símbolos nas casas com partes das escrituras que lembravam a eles que a vida deles era pautada e protegida pela palavra de Deus. O tempo todo eles faziam isso. Quantas casas aí tem quadros e quadros, versículos e versículos. Isso é lindo demais. É lindo demais. Sabe como é que você se cerca da palavra? Você tem que selecionar o que você escuta. Que música você tem escutado? Tem que escutar música boa, música que te edifica, música que te enche da palavra de Deus, música que te enche dos pensamentos de Deus. Tem umas músicas aí que misericórdia. Quem te viu passar na prova não te ajudou, quando te ver você na bênção vai se arrepender. Seus inimigos vão se arrebentar e você vai se dar bem. Queridos, isso aí está muito Antigo Testamento. Isso aí está muito pesado. Nós temos que orar para que os nossos inimigos se convertam, se rendam a Jesus, vivam uma nova história. Agora, vai ouvir uma música que é cheia da palavra. A tua palavra escondi para eu não pecar contra ti. Música linda. Quantas músicas nós cantamos hoje aqui que nos lembram dos pensamentos de Deus sobre a nossa vida. Vai se enchendo disso, mas você fica ouvindo as músicas aí que mais te deixam ansioso, preocupado, com medo do amanhã, estressado, do que calmo, tranquilo e dependente, descansando em Deus. Quem quer ser cheio da palavra e viver o melhor ano da sua vida vai ter que ser seletivo naquilo que escuta. Seja seletivo, porque isso vai fazer toda a diferença. Olha o que Deuteronômio 6, de 4 a 9 vai dizer. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Meus irmãos, se encha da palavra. Esse é o segredo da vitória. Mas em último lugar, quando orar, seja sensível às impressões específicas de Deus, através das quais Ele o levará
a se concentrar naquilo que Ele se preocupa. Então você vai precisar ser sensível às impressões de Deus. No teu momento de meditação, você precisa se concentrar no que Deus quer falar com você. Você precisa se concentrar no que Deus quer tratar com você. Porque a oração é um momento de tratamento. A oração é um momento em que Deus está tratando a nossa mente, as nossas emoções, algumas situações específicas da nossa vida. Olha o que Romanos 8:26 vai dizer. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando nós oramos, temos que estar atentos aos sussurros de Deus. Às vezes Ele está sussurrando baixinho. E se a gente não estiver calado para escutar, a gente vai sair daquele momento ali e não vai receber o que a gente precisa para aquele dia que a gente vai enfrentar. Sabe o que Ele está dizendo? Você tem que abrir o olho naquilo que Deus está falando com você. Muitas vezes você está ali parado falando de Deus, eu quero entender a sua vontade, e de repente na tua cabeça vem alguém, vem uma pessoa, vem o nome de alguém. E sabe o que Deus talvez esteja querendo falar com você naquele momento? Essa pessoa talvez seja alguém que você está iniciando uma parceria, um relacionamento, uma sociedade, uma aliança, e de repente o que Deus está falando é o seguinte: ei, sai dessa que é morte, sai dessa que é furada, chuta que é laço. Às vezes é isso que Ele está falando. Às vezes Ele está lembrando que você tem pendências com certas pessoas, e Ele está dizendo: olha, deixa eu te limpar dessa pendência. Eu quero abençoar a tua vida, mas para isso você precisa remover as pendências. E aí você pode dizer: Senhor, tá bom, eu vou pedir perdão a ele, eu vou pedir perdão a ela, eu vou me encontrar com ele na primeira oportunidade, eu vou dizer: olha, eu te perdoo. A gente pode recomeçar. Às vezes, e nessa semana Deus colocou demais isso no meu coração, Ele começa a trazer na nossa mente nomes de pessoas que precisam da nossa intercessão. Essa semana não teve um dia sequer que eu não lembrei da Laura e do Cássio. Essa semana a Laura perdeu o paizinho dela, depois de 8 meses de luta, e o tempo todo o Espírito Santo dizia: intercede por ela, intercede por ela, chora com ela, porque nesse momento ela precisa de mim, que sou o consolador sobre a vida dela. É isso que quando nós meditamos, começamos a receber de Deus. Às vezes, sabe o que Ele vai te dar naquele momento? Uma estratégia que vai levar a tua vida profissional para um patamar que você nunca imaginou, uma ideia, uma resposta. Que nessa semana aqui você possa ter tempo de meditação. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você, e aquilo que Ele trouxer à tona, não resiste não, querido. Se limpa, apaga o teu passado, se entrega para o novo de Deus, se entrega sem reservas. De repente o que Ele vai dizer para você, ou talvez já esteja dizendo, é que a maior pendência que você tem hoje é que você ainda não se entregou para viver o plano de Deus da sua vida. Então não resiste não, se entrega, porque Ele tem o melhor para você, mas Ele só pode realizar isso se você permitir. Começa a dizer para Deus: Pai, eu não quero mais pendências, eu não quero nada que me afaste de viver o melhor do Senhor. Senhor, muda a minha vida, muda a minha história. Esse é o meu ano, Senhor. Eu não abro mão de romper em todas as áreas da minha vida nesse ano. Mas para isso, você vai ter que romper com as pendências que talvez te aprisionem. Mas enfim, meditação é um ato intencional de ouvir a voz de Deus. Nós precisamos entender que a oração não é uma via de mão única. Nós precisamos falar e ouvir. Pastor, há poder nisso? Muito poder. Só que para que isso aconteça, nós precisamos voltar a cultivar uma disciplina espiritual que se perdeu na vida de muitos crentes. Sabe qual é? O jejum. Ah, pastor, mas nós estamos na era da graça. Na época da graça, esse negócio de se sacrificar não existe mais não, agora é graça. Queridos, eu entendo e concordo contigo que sem a misericórdia e a graça de Deus a gente não consegue vitória nenhuma.
Sem a graça de Deus, nós não conseguimos perdão do nosso pecado, nós não conseguimos recomeçar, nós não conseguimos ser justificados pelos nossos erros. Eu concordo com isso. Agora dizer que eu sento nessa caixa aqui e falo, Senhor, me dá um emprego, mas eu não oro todo dia, eu não arregaço as mãos e vou trabalhar. Aí eu não acredito nisso não. A gente tem que querer algo a mais com Deus. Tem coisa que a gente tem que fazer. Tem coisa que se eu não orar, colocar o joelho no chão, o rosto no pó, não vai acontecer. E para isso, a gente precisa de um novo nível de entrega a Deus. Um novo nível de entrega a Deus. E um caminho tremendo para sermos mais cheios de Deus é o jejum. É o sacrifício, é abrir mão de algo para se encher demais da presença de Deus. Aliás, quem disse que vida com Deus é só conforto o tempo todo? É ar-condicionado domingo à noite e a gente foge do calor, né? Mas quem disse que vida com Deus é isso? É picanha, é moqueca, é limonada suíça. Não é não, querido. Tem isso também. Mas tem momento da gente se entregar, da gente abrir mão. Chegou a hora da gente ter um interesse real e profundo pela presença de Deus. Esse negócio que é só orar, de vez em quando, ler um pouquinho, eu estou cheio do Espírito Santo, precisa acabar. Nós precisamos buscar a Deus. Há um preço. Não há um preço para você receber o perdão do seu pecado. Não há um preço para você ser salvo. Não há um preço para você ser restituído. Mas há um preço para a gente buscar mais a presença de Deus. A salvação pode ser de graça, mas a unção tem um preço. Essa é a verdade. Quem acorda mais cedo para ir para a fila, pega o melhor lugar. Qual o tamanho do preço que você pagou para casar com essa mulher que está do seu lado aí? Pastor, estou pagando até agora. Nunca acaba. Qual foi o preço que você pagou para ter esse diploma maravilhoso que você tem? Só você sabe. Só você sabe quanto você pagou para conseguir esse diploma. Qual o preço que você pagou para ter o salário que você tem hoje? O emprego que você tem hoje? A empresa que você tem hoje? O ministério que você tem hoje? Queridos, para conseguir coisas grandes, nós vamos ter que pagar o preço. Será que você tem fome e sede da presença de Deus? Porque em Mateus 5 diz que quem tem fome e sede da presença de Deus, de sede de justiça, ele será saciado. Qual o tamanho da tua fome? Ah, pastor, eu não creio nisso não. Eu posso fazer uma oraçãozinha furreca, ler a palavra de vez em quando, eu dou um dízimozinho, eu dou uma ofertinha, eu vou à igreja domingo e está tudo certo. Não, querido. Chegou a hora de você romper. Chegou a hora de você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Chegou a hora de você ser governado por Ele. Chegou a hora de você passar e o sobrenatural de Deus se tornar uma realidade onde você passar. Isso está acessível para aqueles que são cheios da palavra, para aqueles que são cheios deles. Essa é a hora. Lá em Hebreus 11:6 vai dizer assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Recompensa aqueles que estão na igreja todo domingo? Recompensa aqueles que vão à célula? Recompensa aqueles que levantam as mãos no momento do louvor? Não. Recompensa aqueles que o buscam. E quanto mais você buscar, maior será a recompensa de Deus sobre a sua vida. Para alcançar as grandes coisas, nós vamos ter que pagar o preço. Por que o jejum? Porque ele nos ajuda a viver de maneira apaixonada. O jejum é a união de corpo, alma e espírito num só propósito. Como é que funciona isso? O teu estômago diz: estou com fome, não comi. A tua alma diz: cara, mas tem um propósito nisso. Eu quero mais santidade. Eu quero ser mais cheio de Deus. Eu quero remover as pendências da minha vida e me encher do plano de Deus. Eu não estou passando fome de bobeira, não. Não estou dizendo que é jejum, mas é dieta, não. Aí o espírito ouve o corpo conversando com a alma e ele fala: eles estão querendo mesmo. Aí o teu espírito se une ao Espírito de Deus e Deus começa a dizer: agora eu posso derramar da minha presença. Agora eu posso derramar do meu bálsamo. Agora eu posso enviar a minha resposta. É isso que o jejum gera para a nossa vida. É isso. Tem muita gente que é nervosinho no casamento e já até viveu agressão. Não fez isso porque queria, perdeu o controle. Sabe qual é uma maneira maravilhosa de ter domínio próprio? O jejum.
Porque no jejum você aprende a disciplinar a sua vontade. E quando você disciplina a sua vontade, você consegue escolher. Porque quem não consegue controlar a sua vontade, pega o que está no caminho. Mas quem disciplina a sua vontade, consegue escolher. Essa é a bênção do jejum. Lá em Joel 2, de 12 a 13, diz assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Pastor, mas isso aí é Antigo Testamento. Tudo bem. Vamos para o Novo. Mateus 6, de 16 a 18. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o seu rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê no secreto. E seu Pai que vê no secreto o recompensará. Sabe quem está falando de jejum aqui? Jesus, no Sermão da Montanha. Sabe quem está dizendo? Quando você for jejuar, não seja daqueles que está jejuando e marca um almoço com o pessoal. Aí senta na mesa, todo mundo pede e ele não pede. Ele pergunta: vem cá, vai comer não? Não, eu estou em jejum. Eu estou aqui me santificando, me enchendo da glória e da presença de Deus. Dá até um aleluia. Ele está dizendo para você não ser aquele que faz o jejum fariseu, né? Que não faz a barba, não toma banho. As pessoas veem que houve você em jejum ao meu Senhor. Não, ele está dizendo: ó, faz no secreto, porque o teu Pai que te vê em secreto vai te recompensar. E nessa semana nós vamos fazer um jejum. É um jejum fraquinho. São 6 dias de jejum, molezinho, né? Molezinho. A gente vai começar assim em abril. Tem uma novidade para você aí. E como é que vai ser esse jejum? Ah, pastor, mas todo mundo está sabendo do jejum, não está ferindo o princípio? Não, querido. Aqui, todos nós estamos no mesmo barco. Nós estamos não jejuando pela nossa vaidade, mas em prol de algo maior que com o corpo de Cristo nós vamos alcançar. E como é que vai ser esse jejum? Tem aí a projeção do jejum? Como é que vai funcionar? A partir de meia-noite, hoje, meia-noite, você vai escolher. Você vai abrir mão de um certo tipo de alimento, ou você vai abrir mão de uma refeição, pode ser o café da manhã, o almoço, a janta, mas você não vai abrir mão do café da manhã e vai almoçar às 10 horas da manhã, né? Isso aí é golpe. Perfeito? Perfeito? Então você tem que estar claro. Isso é importante demais. Então você vai abrir mão, por exemplo, eu gosto muito de doce. E eu vou abrir mão não só de uma refeição, como também de doce. E aí, hoje eu trouxe o bolo de chocolate que estava lá em casa, aqui para a igreja. Entreguei meu Isaac, né? Entreguei na mão do Senhor meu Isaac ali. Falei: ó, você não vai me tentar essa semana não. E aí você pode escolher o que você quer fazer. E aí o que eu vou fazer? Eu só jejuo e está tudo certo? Não. Ao invés de você se alimentar do pão da terra, você vai se alimentar do pão do céu. E aí você vai ler a palavra. E aí Deus vai falar contigo. E aí você vai orar, vai ter tempo com Deus. Vai ser maravilhoso demais. E aí depois, na semana, você vai na célula. E lá você compartilha o que Deus está fazendo na tua vida. Você também faz o quê? Você pode procurar o teu discipulador essa semana. E ter um tempo comigo. E aí sabe o que você vai fazer quando você estiver intercedendo essa semana? Você vai interceder por 5 pessoas que você deseja que estejam aqui no próximo domingo, dia 10 de fevereiro. E aí a gente vai estar junto aqui para celebrar o nome do Senhor. Então são simplesmente essas questões muito simples. Se tiver dúvida, pergunte ao seu líder de célula, ao seu discipulador. Eu sempre estou ali no final do mundo, você pode perguntar também. Mas eu tenho certeza que Deus vai falar com você de maneira que você nunca ouviu. Deus tem um novo plano. Você aceita esse desafio? Se você aceita, fala assim: eu aceito. Eu aceito. Então agora que você assume esse compromisso, vai em frente, porque Deus vai te abençoar. Mas eu quero concluir dizendo o seguinte: infelizmente muitos de nós não meditamos na palavra nem jejuamos porque nos falta fome. E a minha oração é para que a cada dia você tenha mais fome pela presença e pela palavra de Deus. Eu quero fazer uma pergunta final. Eu queria que você fechasse seus olhos, abaixasse sua cabeça. E eu queria que você refletisse nessas perguntas que eu vou fazer para você.